Estimados internautas, saudações. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este que vai ao ar todos os sábados, pelas 14 horas, e que hoje, curiosamente, completa a sua edição número 52. Este programa, que tem um formato de podcast, tem como intuito atrair líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas áreas de atividade, quer seja a nível da cultura, a nível da gastronomia, a nível do turismo, a nível da moda, a nível econômico, político, por aí em diante, para que eles, na primeira pessoa, deixem aqui ficar as suas lições de liderança na base da sua própria trajetória, dando a conhecer a quem nos ouve quais são os conhecimentos teóricos que obtiveram, ou saber teórico know-how, quais são as ferramentas e técnicas ou saber fazer prático que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico, e que tipo de atitudes, isto é, comportamento, hábitos que adotaram para desenvolver em si um caráter que espelha quer o conhecimento teórico, quer o conhecimento prático. A técnica que nós usamos é a técnica da comunicação, porque entendemos nós que a comunicação está para a liderança, tal e qual esta está para a comunicação. Através desta complementaridade, os líderes transmitem as suas mensagens de uma forma direta, simples, perceptível, para que os seus liderados, quer sejam clientes internos, são os seus liderados, quer sejam os clientes externos, que são a comunidade que eles servem, possam compreender a visão deste líder, possam aceitá-la e possam, na base de princípios ou valores comuns, possam seguir este mesmo líder. É assim que esta metodologia que nós adotamos é inspirada no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Constitui em si nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes de que são líderes, pois não basta saber-se que é líder quando não se tem a consciência de que se é também um líder. Sejam responsáveis pelo papel que eles assumem em serem role models, ou que sejam influenciadores positivos para aquilo que eles pretendem que seja um melhor padrão do mundo à sua volta. E líderes também empáticos com as causas que defendem, e também líderes sejam empáticos uns com os outros. Temos como líder convidado para a edição número 52 King Levy, ele que é empreendedor, diretor criativo e CEO da agência de moda KPLD Agency e da Vichy Shoes. É produtor e diretor criativo de eventos de moda a nível nacional e internacional. King Levy, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é sempre um prazer. Estão de parabéns. Queria começar a parabenizar pelo vosso trabalho excelente. Eu sempre me preocupo como é possível nós trazermos mudanças se nós não criamos espaços de comunicação, e este espaço é realmente especial. Eu acho que a juventude precisa de beber de quem está a fazer, escutar quem está a fazer e estimular este lado criativo. E este podcast claramente que traz esse elemento de uma forma muito, muito explícita. Eu assisti vários testemunhos aqui e de alguma forma acredito que a mensagem está a chegar. Estão de parabéns por este aniversário e sinto-me especial por ter sido convidado num episódio em que este podcast está a celebrar o seu primeiro aniversário. Só estão de parabéns e muito obrigado pelo convite. Obrigado, King Levy, pela menção e o endosso que fez a este programa. Este espaço realmente é pensado, arquitetado, inspirado em pessoas como o King Levy, que tem esta ousadia de desenvolverem em si ou descobrirem em si um virtualismo e acreditarem que essa virtude pode resultar numa competência, e que esta competência pode se traduzir numa atividade produtiva que o ocupa a si e que também possa gerar
trabalho e emprego, por assim dizer, para outras pessoas. Tanto quanto a partir daí também transformar isso numa empresa ou numa organização, num movimento, o que quer que seja, e depois também no limite ter a ambição de internacionalizar essa marca, esse produto. Poderia nos explicar que este é o caso do King Levy? Eu estou aqui a descrever aquilo que é o King Levy. O King Levy pode nos explicar como é que foi esta jornada de começar de si próprio, transformando-se, depois descobrir uma aventura e desenvolver em trabalho, uma organização, lançar a semente, germinar, depois replicar para fora? Bem, eu digo que foi um processo de descoberta. Eu acho que cada ser humano tem uma missão na Terra, tem um dom por descobrir dentro de si e, acima de tudo, encontrar aquilo que vai ser a missão e o objetivo desse dom. Numa fase muito inicial, eu vivia em mais de 6 países e a minha primeira experiência internacional foi no Canadá. E nessa altura eu já era uma pessoa meio mexida em relação à moda. A forma de eu vestir sempre era notável. E eu lembro-me que uma das situações que eu tive, eu já estava a voltar para Moçambique. Nós fazíamos trabalho voluntário, vivíamos em famílias locais. E a família local escreveu uma carta e pediu que eu lesse no avião, já a voltar. E nessa carta vinha escrito: lembre-se que tu tens o poder de influenciar. E eu não me esqueço dessas palavras. Aí está a minha missão, que encontrei alguém que observou o meu comportamento, a minha forma de ser, a minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de reunir jovens, de comunicar com jovens, de adicionar algo em jovens. Depois daí, nessa altura eu ainda estava a estudar, fui estudar para a África do Sul, depois do Canadá, formei-me em desenvolvimento comunitário. A minha paixão pela comunidade, por desenvolver pessoas na comunidade, sendo jovem que vem de uma comunidade onde há poucas oportunidades. No processo, depois fui trabalhar para as Nações Unidas e nesse processo já olhava-me como um jovem do mundo e também um jovem que tem muito amor por Moçambique. E a minha questão era, aí encontrei-me na moda, depois de encontrar esta minha paixão pela minha forma reverente de vestir, fatos, cores e muito mais. E depois olhei ao meu redor, olhei para um Moçambique que não existiam muitas oportunidades para muitos jovens que tinham a mesma paixão que eu tinha. Já comecei a ser notado pela comunidade, pelas pessoas. Comecei a ser convidado para a televisão e muito mais, para dar conselhos de como vestir e muito mais. Mas depois surgiu esta ideia de criar uma agência de moda. Mas depois de eu criar a agência de moda, eu vi que para um país inteiro não haviam oportunidades para jovens. Jovens desfilar, jovens trabalhar, seguir aquele que é o seu sonho. Depois disso, nós olhamos, nós vimos que, e na altura só tinha um único evento de moda em Moçambique. Isso, depois eu criei o Fancy International na altura, 6 anos atrás. Este ano estamos a completar 7 anos. Mas a ideia era realmente veio de uma frustração. Veio de um problema, veio destas todas as experiências de ser um jovem do mundo
ir aprender pelo mundo, de ter uma visão, de ter esta componente de comunidade, esta componente de servir a comunidade, esta componente de servir o meu país. Depois daí começou uma jornada, mas éramos jovens, super jovens, não tínhamos recursos financeiros, tínhamos muito poucos, num país que até hoje a moda ainda não é tão reconhecida, mas na altura era muito mais. E nós sabíamos muito bem que nenhuma árvore inicia a florir. Precisávamos de criar sementes, precisávamos de aprender como regar, como podar e como criar habilidades para aquela árvore crescer. E nós iniciamos jovens. Eu era a cabeça do projeto, continuo sendo o fundador do projeto e tive a sorte de encontrar jovens com este sentimento de querer servir, com este sentimento de iniciar um projeto que, acima de tudo, é muito risco, em questões de apoio, em questões de aderência, e também eu lembro-me que um discurso que eu fiz numa das edições disse: acreditem na juventude, acreditem que os jovens podem criar projetos com o nível de qualidade e seriedade que o mundo precisa. E graças a Deus conseguimos caminhar. Foi um processo longo de aprendizado, não só para mim, mas eu ia aprendendo e ia ensinando ao mesmo tempo. Consegui manter uma equipe até hoje, uma equipe que cresceu bastante. Hoje em dia já temos mais jovens na equipe, mas foi um processo de formação, autoformação, foi um processo de viagens, de participar em outros eventos, ir aprender com outros eventos. Lembro-me que na altura, quando eu vivia em Marrocos, eu visitei a academia de moda lá e tentei criar uma parceria, porque o meu sonho era, continua sendo, ainda não se realizou, era ter uma escola de moda em Moçambique. E é para ali onde que nós também estamos a trabalhar. E foi um percurso muito interessante, encontrar um motivo, desenvolver um motivo, motivar as pessoas, motivar o mercado e acima de tudo, crescer dentro do mercado tão difícil mesmo. Mas nós vimos que aconteceu um fenômeno incrível dentro disso. Aconteceu enquanto nós estávamos a desenvolver a plataforma, criar a confiança no mercado, o reconhecimento também. Não notávamos que mesmo lá fora estávamos a ser reconhecidos. E esse efeito dominó, foi muito incrível. Que no ano passado eu fui convidado para começar a produzir internacionalmente. Graças a essa experiência num mercado difícil, num mercado em que para tu teres essa distinção é muito difícil. Que até no ano passado venci o prêmio de melhor empreendedor de moda na Zâmbia. E venci este prêmio. E para nós é um percurso muito humilde, é um percurso muito que continuamos a aprender todos os dias. E acima de tudo, o efeito disso tudo é que nos dá aquele sentimento de nunca desistir. Que por mais que não seja por dinheiro, mas por alguma razão nós estamos a fazer um trabalho incrível. Por alguma razão nós temos uma proteção, por alguma razão temos a verdade, quer dizer, temos a razão mais sincera de nunca desistir. E daí eu fui convidado para fazer o Africa Fashion Week. A partir do ano passado comecei a produzir na Nigéria, em Lagos, depois fui produzir em Londres. É uma grande plataforma, maior que a nossa, que existe há mais de 14 anos. E este ano vou produzir também no Brasil. E também vou produzir na Zâmbia.
Portanto, é uma jornada incrível, é uma história incrível mesmo. Eu não estudei moda. A minha escola foi o terreno. A minha escola foi o terreno. A minha escola foi a paixão que eu tenho pela moda. A minha escola foi o meu drive e a minha escola. Foi esta paixão, foi este aprendizado. Às vezes fico horas só a ler livros, fico horas só a ler, a ver YouTubes, fico horas mesmo a desenvolver este lado criativo. Muito bem, excelente. Recuando, gostei muito de todas as partes, em particular quando diziam já há bem pouco tempo que não estudou moda e a sua escola foi o terreno. Olhando para aquele que foi o primeiro terreno que o gerou, que é Moçambique, e disse-nos que um dos traços que descreve o seu estilo de moda são as cores. Esta miscelânea de cores que vai representar um pouco todos os lados, todos os terrenos, por assim dizer, que experimentou e que testou. O que representa Moçambique nesta miscelânea, nesta mescla de várias cores que corporiza a identidade do King Levy enquanto um ator relevante na indústria de moda a nível internacional? Eu acho que as cores para mim não só representa Moçambique, mas representa a África. Representa esperança, representa boa intenção. Eu acho que quando tu és uma pessoa muito escura, não é a representação total daquilo que nós somos. Nós somos pessoas com vida. Nós somos pessoas... Para mim, vestir é uma comunicação. Aquilo que tu vês diz muito de ti. Tanto nas cores, tanto no corte, tanto no detalhe. E para mim, eu quis sempre representar isto. Que sou um homem do mundo, mas o meu Moçambique é tudo para mim. Há muita gente que sabe, eu já vi em 6 países, e há muita gente que diz: por que é que tu sempre voltas para Moçambique? Por que é que a base dos teus projetos são em Moçambique? E eu sempre digo que, para mim, não voltar para Moçambique, não fazer algo por Moçambique, é o mesmo que estar a desprezar a minha própria mãe, que é a minha base. Tudo aquilo que eu sou é base ao meu país. E para mim não há melhor e maior legado que eu possa deixar a não ser na minha própria terra. E eu acho que nós temos que perceber que todos aqueles que são os dons naturais que nós possuímos, de alguma forma temos que saber como contribuir e como dar de volta. A natureza não é tão especial que ela sabe, ela escolhe os seus filhos. E quando nós temos uma posição de influência que possa inspirar, que possa dar alguma coisa de volta, nós temos que fazer isso muito de coração aberto. E muitas das vezes eu já estive em situações de perguntar-me: mas se eu não ganho dinheiro, se eu perco muito dinheiro muitas das vezes, por que é que eu faço isto? E eu lembro de estar a conversar com um amigo, acho que foi na França, e estava a explicar mais ou menos sobre o projeto. Nós formamos jovens que têm um sonho de desfilar. Para além disso, nós também temos um programa de bolsas de estudos em parceria com algumas instituições, que é um projeto mais ou menos social dentro do nosso projeto. E a pessoa diz: esse aqui é teu maior legado, esse aqui é teu maior prêmio, porque tu não estás só a pensar em ti, tu estás a desenvolver pessoas. Lembro-me que um dos feedbacks que nós tivemos é uma história de um jovem e tantos outros jovens, mas esta foi uma história. Ele sonho era de ser modelo, mas formou-se em outra área. Ele é da Beira, veio cá, fez o casting, conseguiu entrar para esta plataforma de moda. E dentro das nossas parcerias com instituições de educação, conseguimos lhe dar uma bolsa de estudo. Ele já tinha sido formado, ficou por aí quase 3 anos ou 2 anos sem trabalho, sem nada. Então decidiu tentar com a moda, que era um dos sonhos dele. Mas depois ele conseguiu
se formar fez um curso prático com esta instituição, formou-se, depois fez um estágio e já está a trabalhar. Para além da moda, conseguiu encontrar dentro da nossa plataforma trabalho, que não era só moda. Ele entrou lá com a ideia de moda, mas este aqui é o trabalho que a gente faz. É um trabalho que tem um lado muito social muito forte, para além do lado de negócios também. Yeah. Muito excelente. Como é que é verdade, teve uma forte influência sobre o mosaico cultural ou cultura moçambicana, que é uma cultura mais de convivência, de relações interpessoais. Depois foi complementar a isso a formação que fez a nível de desenvolvimento comunitário. E depois, nos dias de hoje, olhou como uma oportunidade a indústria de moda, dali desenvolveu para uma ideia de empreendedorismo social, no entanto que entrar para a indústria criativa enquanto uma catalisadora de esta necessidade de desenvolver a natureza e também desenvolver outras pessoas. Como é que o King Levy hoje, para aquilo que é este modelo de empreendedorismo, posso assim dizer, um modelo muito próprio seu que aprendeu no terreno fazendo, como é que compreendeu que aquilo que estava a sua intuição a levar-lhe correspondia àquilo que realmente o mundo concebia como sendo agora a época de desenvolvimento, a época do empreendedorismo social? Como é que conseguiu fazer essa articulação sem contra várias vozes, eventualmente, por exemplo, aquele que disse: por que não pensas em ti, por que não enriqueces a ti próprio? E tu entendias que não, havia de eu me enriquecer e enriquecendo outras pessoas. Como é que conseguiste caminhar, trilhar para este ponto sem complicar a ti próprio? Estás convencido que estás aí para o caminho certo? Bem, eu acho que de natureza sou de alguma forma muito teimoso. Eu acho que a teimosia comigo principalmente quando eu tenho muita paixão, quando eu tenho muita devoção por aquilo que eu faço. Eu acho também o meu background da área social também, porque eu até estava a conversar com um amigo, se o motivo de a gente fazer as coisas for só dinheiro, eu acho que nós nunca vamos estar satisfeitos. Então tem que ser muito mais que isso. E eu acho que encontrar um motivo foi aquele trigger, foi a coisa que me conseguiu estimular esta vontade, estimular esta visão também de ter um lado social, fazer projetos que tenham impacto na comunidade, que possam gerar fundos, que também possam ajudar pessoas, e também trazer temáticas que são relevantes. Por exemplo, cada tema anual que nós agora estamos a trabalhar com desenvolvimento sustentável. Muito bem. Este ano, desde o ano passado, temos a agenda de desenvolvimento sustentável, moda sustentável. Mas não só olhar para a moda sustentável, a palavra sustentável, olhar só para a moda, mas estamos a olhar para muitas coisas. Nós temos parcerias com instituições de energia solar, energia renováveis, e muitas outras atividades que nós temos disso. Também encontrar esses temas, encontrar problemas na sociedade, que a moda possa ser também uma resposta. O problema do desemprego, o problema de oportunidades, é um problema para a sociedade. Os jovens precisam de ter alguma coisa para fazer, e temos pouco emprego, temos poucas oportunidades, temos muitos sonhadores, mas poucos passos. Então criar esse espaço é aquele trigger que nos faz não desistir e continuar a trabalhar por aquilo que realmente acreditamos. Excelente. Eu encontro uma dicotomia para o King Levy, quem o conhece assim, de vê-lo a trabalhar pelas câmaras ou assim à distância, vê uma pessoa de uma personalidade forte, uma postura vertical e que carrega o peso da responsabilidade daquele trabalho que faz. Mas depois, vendo assim um pouco mais de perto, vejo uma pessoa muito simples, leve,
acessível e que tem esta fome de transmitir, de partilhar os seus ensinamentos. Que caráter é este do King Levi? Como é que trabalhou esse caráter? Porque às vezes é muito difícil encontrar uma pessoa com essa duplicidade, ou é uma ou é outra coisa. Como é que trabalhou? Como é que capitaliza essas duas valências e como é que se adapta a diferentes contextos? Eu talvez por vir de um background muito humilde. Eu fui criado por uma família humilde. A minha mãe conseguiu criar, alimentar, dar conhecimentos, entregar-me a Deus, ter valores, ter princípios, ser íntegro. Eu acho que de alguma forma, acima de tudo, ser humano. Eu acho que de alguma forma isso ajudou-me a ter uma visão mais humilde da vida, a perceber que a família é tudo, que no final do dia nós somos todos seres humanos, não interessa em que nível tu estás, e ter esta compaixão, empatia pelos outros. E eu acho que isso de alguma forma me ajudou muito cedo. Convivi muito também com a minha avó, que era uma excelente, que era um exemplo de batalha, que chegou uma fase da vida dela que ela ficou cega, mas mesmo assim ela não parou de ir. Mesmo assim ela não parou de ir a Machamba. Mesmo assim ela não parou de ter aquela voz potente. Mesmo assim não parou de nos passar nos contar tantas histórias incríveis da comunidade onde ela cresceu, as histórias dos mongóis, as histórias incríveis. Portanto, talvez esse background ajudou-me a perceber a essência da vida, a perceber que independente de onde é que a gente vai, a gente tem que voltar para casa. E casa é casa. A gente tem que tratar as pessoas com devido respeito, com devida consideração, que não interessa onde nós estamos, não interessa quem nós somos, no final do dia somos todos nesta posição vertical. Exatamente. Aquela pessoa que ontem tu vais tratar é a mesma pessoa que pode te ajudar a arranjar o pneu ou resolver algum problema. Eu lembro-me que uma das viagens recentes que eu fiz, encontrei-me com um grupo de jovens. Estávamos em trânsito na Etiópia. Okay. E eles pediram a King Levi. É um grupo de jovens, está a viajar. Pensa tirar uma foto. Moçambicanos. Tiramos uma foto, muito calor, muito amor ali. Tchau, 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 tchau. E quando eu volto, eu estava aí para casa, nesta zona da praia. E para-me com a polícia. Ele diz: "Oh, boa tarde, como está?" Ele tira o telefone e mostra-me aquela foto. Aquele senhor ali que tu trataste com tanto amor, tanto carinho, era eu. E o meu grupo. E eu disse para mim: este aqui é o valor da vida. É que não interessa onde é que tu estás, não interessa o quanto poderoso, endinheirado, no final do dia somos todos humanos. E isso é que foi, esta que é a história humana. Me interessa ter esse calor pelas pessoas. E também eu acho que para nós os criativos, nós aprendemos muito com as pessoas. Não interessa quem. Se fores a ouvir, se fores a observar, nós aprendemos a adicionar. Eu aprendo tanto com as pessoas, não interessa quem. Tem sempre algo a nos dar. E nós temos que estar atentos por isso. Não há pior coisa que tu pensares que estás no melhor caminho, ou sabes tudo, ou és tudo. Não somos. Nós temos que ser muito humildes perante tantas coisas que a natureza pode nos dar. E muitas das vezes todos ao nosso redor não estão ali por acaso. Nós temos que estar atentos a isso. Eu às vezes, até hoje quando estava a vir, eu vi um jovem que estava com um macacão de trabalho verde, que estava a carregar uma coisa. E eu vi as cores, eram tão lindas, que eu disse: aquilo é um look. Portanto, não interessa o que é, se tu tens sempre esta atitude humilde de olhar para as coisas como uma coisa positiva, como uma coisa de aprender, buscar, levar,
sempre só estamos a adicionar. Que bom. Yeah. Excelente, powerful. Gostei muito desta narrativa que fez-nos agora, em particular quando trouxe-nos as histórias de muito de trás, a conversa com a mãe, com a avó. Vejo que bebeu muito de lideranças femininas, por assim dizer. Sem dúvida. Gostava de compreender qual é a escola ou o estilo de liderança desenhada, concebida pelo King Levy. Qual é essa escola de liderança que transmite aos seus diretos colaboradores, à vasta comunidade que serve, à humanidade a quem está a devolver as virtudes de que recebeu? Como é que descreve, como é que se designa e que escola de liderança é esta? Bem, eu para mim, eu acho que eu sempre passo aquela mensagem de que tenha motivo para fazer tudo na vida. Tenha motivo. Seja um ativo, não um passivo. Acho que um verdadeiro líder é um ativo. E se nós não tivermos essa coragem e esta atitude de perceber a nossa posição como líderes, tem empatia, mas acima de tudo, get things done. Às vezes nós pensamos que temos muito tempo na Terra, às vezes nós pensamos que temos tempo de fazer tudo, mas muitas das vezes não temos tanto tempo assim. Tenha um plano, fique firme nesse plano, simplesmente faça acontecer. O nosso projeto, há mais de 8 anos, 9, 10 anos atrás, nós tínhamos uma frase muito interessante que eu passava sempre para os meus trabalhadores: sonhe, acredita e faça acontecer. Não basta só sonhar, tem que acreditar. E quando acredita, tem que ir para o terreno e fazer acontecer. E fazer acontecer, muitas das vezes, eu como líder sou uma pessoa que eu assumo a minha responsabilidade. Temos que assumir a nossa responsabilidade. E como líder, muitas das vezes nós temos muitas responsabilidades e temos uma espécie de tasks to do. E às vezes esses tasks to do podem passar por membros da equipe serem responsáveis por esses tasks. Mas se eles não conseguirem cumprir, um líder tem que saber se pôr na posição de get things done. E eles aprendem muito comigo. Eu lembro que tivemos uma atividade há pouco tempo, e no dia seguinte, 8 horas, eu já estava lá. E estava lá com a sala arrumada. Eles ficaram: mas a que horas é que o chefe esteve aqui? A que horas é que chegaste aqui? Isso é para vocês aprenderem que o mais importante é ser rigoroso na tua missão. Se tu não és rigoroso na tua missão e não fazer as coisas a tempo, é bonito quando tu vês que o trabalho foi feito e foi feito bem, a tempo, com responsabilidade. Tem que ter um plano, organização, acima de tudo. Se não tens essas qualidades como líder, infelizmente não tens este porte de líder. Excelente. Realmente o rigor, o zelo, o perfeccionismo, por assim dizer, e a cultura de trabalho observam-se nos resultados do trabalho de qualquer líder. E este resultado que acaba por cativar o próprio líder, a inspirá-lo a acreditar que pode fazer bem ou pode fazer melhor, ou até às vezes até a surpreender-se a si próprio. Às vezes tem um duplo sentido. Às vezes, quando nós achamos que nos superamos, em alguns casos estagnamos, por acharmos que já somos, ganhamos este aquele prêmio, temos este aquele reconhecimento e é só manter. Como também pode vir daí emergir a responsabilidade de querer fazer, acreditar que pode fazer mais e melhor de uma forma contínua, que é este o caminho que o King Levy está a seguir.
gostava de aprender, de compreender onde é que o King Levi forjou essa cultura de trabalho. Bem, conhecimento, habilidades e atitudes. Gostei dessa. Gostei dessa. Bem, eu acho que para mim, muita gente sempre pergunta, já atingiste os teus objetivos? Estás feliz com os prémios? Achas que já atingiste um patamar? Eu não vejo nenhum patamar. Ainda não vejo nenhum patamar. Para mim, eu vejo que estou numa missão contínua. Não é? Ganhei prémios, top, obrigado, foi top, foi nice. Mas nós ainda temos uma missão. Estamos a criar um legado. E para isso temos que ser rigorosos. Para isso temos que continuamente estar a trabalhar e não perder o foco, não perder a atitude, não perder esta virtude de continuamente estar a aprender. Aquilo que nós geramos ontem, temos que melhorar sempre. E para isso não podemos nos pôr numa posição confortável de vencidos, que já vencemos. Não vencemos ainda. Enquanto nós, por exemplo, eu falei desde o início, ainda não temos a escola de moda. Esse é que é um dos maiores sonhos. Enquanto ainda não chegarmos lá, e se chegarmos lá, acredito, vamos continuamente passar por vários desafios. Portanto, we won't settle. Não vamos simplesmente sentar e achar que já atingimos. Porque eu acho que níveis, eu acho que sonhos são... Gosto da palavra e ao mesmo tempo não gosto da palavra. Parece uma coisa muito ambígua. Temos objetivos, temos realizações. Isso é muito mais realista. É importante termos... por exemplo, nós vivemos num ambiente de negócios muito difícil. Para os empresários acreditarem nos nossos projetos é muito difícil. Para obter o investimento é muito difícil. Podemos ganhar prémios, podemos fazer 1 ou 2 eventos de sucesso, mas temos que continuar a lutar. E para isso não podemos relaxar. É isso. Excelente. Em termos de empreendedorismo, primeiro olhando para estes 2 ambientes, por exemplo, os jovens com que lida cá, jovens, adultos, todas as pessoas que lidam no ecossistema nacional versus as pessoas com que lidam no ecossistema internacional. Quando transmite este rigor, zelo e a exigência por detrás disso para eles, como é que eles acolhem, quer seja as pessoas no ecossistema cá, quer seja as pessoas no ecossistema fora, de transmitir a ideia deles acreditarem até aquilo que ainda não viram e até acreditarem que aquilo que eles não acreditam, mas que está a ser transmitido pelo líder, que transmite por convicção numa certa trajetória, faça-os acreditarem e crerem também que também assim podem e sigam sem reservas. Como é que vê essa receptividade a comunidade a nível local, a nível internacional, a diferença? Eu acho que existem muitas lições a nível internacional. Existem storytellers, existe um produto já feito e aqui existe um produto por fazer. Portanto, este balanço de alguma forma cria uma motivação a nível local e acima de tudo existe uma posição de aprendizado. Claramente que para nós os africanos, como vamos lá para fora, temos que nos provar mais, temos que nos impor mais, temos que mostrar os nossos interesses, temos que mostrar as nossas habilidades, temos que nos mostrar a nossa visão. E neste momento eu estou a liderar um grande projeto e graças a Deus a minha voz está a ser muito bem escutada. Mas para isso também é porque eu também já estive neste ambiente internacional. Exato. Isso de alguma forma ajuda. Mas gostaria imenso de estimular jovens que não só em Moçambique, mas lá fora também tem espaço para nós nos impormos, para nós desenvolvermos projetos também. E graças a Deus tenho uma equipe muito humilde que está sempre disposta a aprender. Mas também não é fácil. Não é fácil, porque a cultura aqui é um pouco diferente. Dizem que os africanos ou os moçambicanos são muito relaxados. Mas como é que nós vamos impor, nem seja impor, mas colocar esta disciplina, exigências, foco e muito mais. Mas é um trabalho muito
muito difícil. Muito difícil. Mas acho que é possível. É possível. Simplesmente eu acredito que cada um de nós, como líderes, temos que fazer o nosso trabalho. Não vale a pena estarmos a reclamar, mas temos que perceber que vivemos num ambiente completamente diferente que muitos de nós estamos habituados. Vivemos num ambiente diferente que poucos das pessoas que estão ao nosso redor já leram os livros, já estiveram com a exposição, já estiveram em situações em que nós tivemos. Portanto, temos que aprender que no final do dia nós estamos a construir futuros líderes. Só o fato de estar no nosso ambiente, já estamos a adicionar algo em pessoas. E acho que para mim isso é uma das coisas mais importantes. Muito bem. Indo agora para a questão do negócio, enquanto um empreendedor que carrega a responsabilidade de desenvolver uma visão, estratégia, transmitir essa visão para os seus colaboradores através de uma cultura organizacional e também de atrair recursos para assegurar que esta visão seja materializável por via de uma estratégia e pessoas inspiradas por si. Em termos de sustentabilidade, como é que na fase em que se encontra agora, portanto, já está na fase de já tem quase que os pés presença em 4 continentes, falou da África, Europa, América, que vai organizar um evento. South America, sim. Isso. Yeah. Como é que pensa a sustentabilidade a longo prazo da plataforma que está a desenvolver com vista a alcançar ou materializar a um espaço mais imediato o sonho de uma academia de moda, escola de moda? Vamos começar com uma incubadora de moda. Isso. Bem, a estratégia é muito simples. Nós sentimos que Moçambique precisa de um catapultar, e para nós, graças a Deus, encontramos essas parcerias internacionais que possam, acima de tudo, criar oportunidades. Portanto, já viu, só no ano passado nós conseguimos levar tanto modelos como o estilista Onival Thierry, consegui levar para a Nigéria. Este ano esperamos levar muito mais, mas também tem a questão de recursos, tem a questão de recursos. Portanto, no Brasil, onde eu vou agora em maio, vai ter lá uma feira de negócios, onde vão estar lá vários possíveis parceiros para Moçambique em várias áreas. Portanto, isso também é uma forma de alcançar todos esses objetivos a curto prazo, não só a nível local, mas como a nível internacional. Buscar essas parcerias a nível internacional pode, de alguma forma, gerar este ambiente de negócios e possa acelerar esta visão e este objetivo. Muito bem. Gostava de compreender também como é que o King Levy prepara-se para fazer o treino, o trabalho. Disse-nos já que é autodidata, que separa-se muito para estudar, para muitas leituras, está constantemente a aprender, buscar ideias para alimentar ou retroalimentar aquilo que faz. Para além da leitura, que outras formas de preparação em termos psíquicos, emocionais, espirituais e físicos adota para poder ser uma fonte de inspiração positiva para... O meu ano geralmente começa a ficar muito agitado a partir de março, abril. Portanto, eu tenho todo o ano super agitado. Então eu levo janeiro, fevereiro, março para uma grande preparação física, espiritual e de criatividade. É a altura em que eu estou a escrever os meus projetos. É uma altura em que eu estou muito dedicado ao ginásio, por exemplo, atividades físicas. É a altura em que estou a fazer o networking. É a altura em que estou a ler muito. Portanto, eu tenho esta rotina. Depois chegamos à fase de implementação, a fase de desenvolvimento, depois a fase de implementação. Então, eu tenho... em maio tenho em Brasil, em junho, esqueci de falar, CPLP Fashion Week convidaram-me também para produzir em Portugal, vai ser em julho. Depois setembro tenho o Fancy em Moçambique. Depois logo a seguir tenho em outubro London. Depois tenho
Em novembro tenho Zikomo, na Zâmbia. Depois tenho também Brasil de novo, a Feira de Negócios, que provavelmente fui convidado para ser o representante da Bolsa de Valores de Brasil-África, cá em Moçambique. Portanto, e não só, tenho os meus projetos como stylist, tenho uma marca, esqueci de dizer aí. Tenho outros projetos também que não esqueci de mencionar também, como produtor de projetos de televisão. Não sei se lembra do reality show que eu criei em 2021. Esse é meu projeto que eu criei em 2021. Foi um projeto boom também. Portanto, tenho este processo criativo, tenho um processo em que eu me desligo um pouco, então tenho um processo muito de criativo. Para eu criar o Fancy, por exemplo, é um projeto muito grande. Tem um processo todo de qual é a ideia do ano, quais são os elementos a mudar, quais são os elementos por desenvolver, e esse é um processo muito longo. Muito bem, excelente. Por fim, podemos saber, por curiosidade, quando é que podemos ter um livro, livros do King Levy, pode deixar registrado nesses livros este rico portfólio de conhecimento, de ideias, e como é que nós podemos acompanhar mais a tua atividade, essa plataforma e sites, quais são, como é que podemos aprender, continuar a aprender. Bem, eu tenho este projeto de livro já há 2 ou 3 anos. Espero recentemente poder lançar. Ainda estou a juntar algumas peças, mas quero muito poder deixar este testemunho através de livros, que vai ser em várias séries. Pode me seguir através das minhas páginas. Sou King Depa no Instagram, King Levy no Facebook. King Levy no Facebook pessoal, King Levy Depa no Facebook página. Depois tem as minhas páginas todas, como o Fancy Moçambique, que é a página do meu projeto de moda, KPLD Agency, que é a página da agência. Depois tem o Africa Fashion Week também, tem o Africa Fashion Week Brasil, tem o Africa Fashion Week Nigéria. Esses são todos os projetos em que eu estou envolvido. Muito obrigado. Queremos transmitir a nossa satisfação e alegria por termos recebido aqui no nosso podcast, quando completamos 52 semanas, para nos transmitir com muita eloquência e energia boa os seus ricos ensinamentos sobre liderança. Desejamos maiores sucessos, que o Criador e a Mãe Natureza continuem a dar de muita abundância tudo aquilo que tem feito por nós, por todos e pela própria comunidade, a qual com muito zelo lhe concebeu. Muito obrigado, Antônio. Obrigado ao podcast pelo convite. Foi uma conversa muito boa. Espero ser convidado no futuro, provavelmente depois de 1 ano ou antes. Só foi um prazer. Continuem a fazer este trabalho excelente que estão a fazer, e tudo bom. Muito obrigado. Estas edições encontram disponíveis nas nossas plataformas Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA.